Porque nós estudamos, ou estamos estudando Introdução ao Velho Testamento. Na semana passada, nós falamos sobre a pessoa de Deus, a essência de Deus no Velho Testamento, como é que o Velho Testamento revela a pessoa de Deus, seus atributos. Nós falamos sobre a essência de Deus, que Deus é Espírito, sobre a sua onisciência, a sua onipresença, a sua autoexistência. Nós falamos também sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Você lembram? O que são os atributos comunicáveis? São todos aqueles atributos de Deus que Ele é e nós podemos ser também, que são transmitidos para nós. Por exemplo, amor, não é? Espiritualidade, santidade, justiça, retidão, graça. Tudo isso são atributos comunicáveis. Deus é, mas são comunicáveis para nós também. Nós podemos ser também. E falamos de alguns atributos incomunicáveis. É tudo aquilo que Deus é, nem eu, nem você, nem ninguém pode ser. Que é, por exemplo, Deus é onipotente, é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é autoexistente. Então, tudo isso é parte da pessoa de Deus. São atributos incomunicáveis, porque nem eu, nem você podemos ser. Entramos em algum debate sobre a pessoa de Deus como Espírito. Nós falamos da sua autoexistência, da origem, não é? Que Deus não tem em si origem, Ele é o que é. Falamos um pouco do Espírito Santo no Velho Testamento, o Ruá de Deus. Falamos também, só dando uma introduçãozinha, né, que nós falamos, recapitulando. Falamos também sobre a pessoa do Espírito, no sentido de que ele ainda não habitava dentro dos homens, mas o que nós vemos na palavra é que o Espírito de Deus o que visitava os profetas, né, por um período de tempo. O Espírito do Senhor veio sobre mim, né? Então, ele não habitava dentro do ser humano, ele visitava. Nós sabemos que somente quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito vem sobre a terra e passa a habitar dentro de todos nós. O Espírito da verdade que convence o homem de todo o pecado, da justiça e do juízo. Vimos também o Espírito Santo de Deus já trabalhando, não é, no mundo a partir da obra da criação. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Vimos também que o Espírito de Deus já parava sobre a superfície das águas, né? A terra é sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, o que pairava sobre a face da terra. Então a gente viu tudo isso, né? Não vale a pena agora a gente entrar em detalhes, mas foi bom, foi muito bom. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo no Velho Testamento. Nós, quando começamos a falar sobre teologia do Velho Testamento, nós temos no nosso meio, no meio evangélico, geralmente fazemos essa dicotomia, né? Essa divisão. Dizemos que Jesus é do Novo Testamento. O Velho Testamento relata somente acerca da pessoa de Deus. Apesar de nós termos falado para vocês o que na semana passada, que a obra ou a pessoa de Deus não foi revelada por completo no Velho Testamento. Há uma complementação no Novo. É isso? Mas não há uma divisão entre o Velho e o Novo Testamento. Há, na verdade, uma continuidade da obra de Deus, que começou quando Ele criou o mundo. Então, apesar de que na sua Bíblia, se você tem ou não, 4 páginas brancas que simbolizam os 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, Deus ficou mudo, né? Durante 400 anos não houve revelação, não houve profeta algum que se levantou para trazer a mensagem de Deus, não houve nada. Mas isso não quer dizer que há essa divisão. Há uma continuidade. E a pessoa, o ministério de Cristo já estava lá, não é isso? No Velho Testamento. Onde tudo começou. Olha Gênesis 3,15. Leia aí Gênesis 3,15. Por toda
terra, essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência. Para Gênesis sempre. 3,15? Ou você está lendo o 12? 13, 15. 3. Há 3. Desculpe, 3. Porém, inimizada entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Okay. Você pode abrir em Gênesis 12, de 1 a 2, Ana? O que é que a Bíblia fala? Que o descendente da mulher, né, a semente, o que? Feriria a cabeça de quem? Da serpente, que simboliza aqui o que? O diabo, o inimigo. Então veja bem, desde Gênesis 3,15, Deus já faz uma promessa sobre a vida do Messias. Né? A semente da mulher que está falando ali é simplesmente a pessoa de Cristo. Nada mais do que isso. Ele já está mostrando que ali naquele momento começa o grande plano da salvação da humanidade, aonde inclui a pessoa de Jesus. Certo? Abraão também fala algo interessante. Gênesis 12, 1 e 2. Gênesis 12, de 1 a 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Ok. Aí fala sobre a criação do Estado de Israel, né? Farei de ti uma grande nação. E depois dos gentios, nós vamos ver isso mais tarde. Mas, principalmente Gênesis 22, 18, na verdade é isso que eu quero tocar aqui, Gênesis 22, 18. Ele fala, ele usa uma expressão interessante aqui. Lê aí. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Isso também aponta para a pessoa de Cristo. Certo? Então a gente vê aqui em Gênesis já a pessoa de Cristo já sendo mencionada, não é isso, no Velho Testamento. Então não era algo estranho a pessoa de Jesus Cristo para o Velho Testamento. Nós sabemos que o governo, na verdade, é um governo teocrático, não é? Teo, que vem de Deus, e crático, a palavra grega, que vem de poder. Então, ali estabelece um governo teocrático onde Deus manda. Né? Nós temos a democracia, o democrático, onde demos povo, cracia, poder, o poder que vem do povo. Mas até que os reis foram instituídos, o primeiro rei foi instituído, nós temos o quê? Nós temos um governo teocrático, onde Deus gerencia, administra, ele dá as leis, ele mostra as regras. Com o estabelecimento do primeiro rei Davi, aí nós temos o que? Saul, nós temos, obrigado, vocês estão atentos, muito bom. Nós temos o que? A instituição da monarquia. Não é? E Deus chega a falar para Samuel, quando ele vai ungir Saul, não é? Não se preocupe, esse povo não rejeitou a você, rejeitaram a mim. Não é isso? Ok, vamos lá. Nós vemos também a pessoa de Jesus Cristo nos Salmos. Eu estou passando aqui para você ver algumas partes do Velho Testamento, onde nós vemos a pessoa de Jesus. Nos Salmos, por exemplo, nós podemos ver, nós chamamos os Salmos messiânicos, o Salmo 2. O Salmo 2, o 16, os Salmos 45, 68, 69. São todos os salmos chamados salmos messiânicos, que relatam a pessoa de Jesus Cristo. 110, 118, colocamos aqui só. Quer ver? Lê
Salmo 2 aí para você ver, uma parte do Salmo 2. Deixa-me ler, para nós não lermos todos os salmos. Os reis da terra se levantaram, os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Esse ungido aqui, na verdade, que Deus está relatando, é a pessoa de Cristo. Tá? Se você fizer uma leitura mais detalhada do Salmo, você vai entender. Então, o Velho Testamento sempre apontou, sempre preparou, não é, de todas as formas, a vinda de Cristo. Nós temos, por exemplo, capítulos em Isaías, como por exemplo Isaías 9, 12 a 6, que fala sobre o nascimento virginal de Jesus, né? O capítulo 56, que descreve como que ao vivo o sacrifício de Jesus, ele levou sobre si, não é? Todas as minhas pisaduras, todas as minhas feridas. Quero ver se está rodando um pouquinho hoje. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, levou sobre si todos os nossos sofrimentos, todas as nossas enfermidades. E penso que é Tudo também, relatando sobre a pessoa de Cristo. Pois não? penso que é também 53 em que ele está a referenciar-se ao rebento de Jessé, não é? Sim, Não tenho certeza. sobre a raiz de Jessé, sobre a raiz de Jessé, Não, que veio do não, trono de 53 Davi. não. É outro qualquer. Com certeza. Miqueias prevê o lugar de nascimento de Cristo. Oh, é interessante, vê aí Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Ele prevê também ele prevê, achou aí, Miqueias? 5:2, Miqueias? Estudo bem e farta, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Olha bem, Miqueias já profetiza da onde virá, não é, a raiz de Jessé, não é, da onde virá o Salvador Messias, de Belém, de Efrata. Então, quando a gente fala sobre salvação, a gente pergunta, pastor, mas a questão da salvação no Velho Testamento, quando fala-se em salvação no Velho Testamento, não é só direcionada à salvação da alma. A salvação dentro do contexto do Velho Testamento é a salvação por completo, né? É a salvação não só da alma, mas a salvação do indivíduo em qualquer circunstância difícil que ele tivesse. Não é isso? Seja no momento de guerra, o Senhor salvou, o Senhor nos livrou, né, daquele momento de difícil, onde parecia que o nosso exército ia ser sucumbido pelo exército inimigo. Então, a salvação dentro do contexto do Velho Testamento não é somente salvação da alma, mas é a salvação do indivíduo por completo. Tudo aquilo que Deus fazia, trazendo uma graça, livrando de alguma coisa, era visto como salvação. Ok? Bom, na teocracia, o que nós vemos no Velho Testamento, não é onde Deus tinha toda a soberania, ele reinava sobre o seu povo. Vamos ver aqui Êxodos 29, 45 e 46. Veja bem, a ideia de Deus, na verdade, era construir um povo que fosse obediente à sua palavra, os seus princípios, os seus mandamentos. Preste bem atenção, bem atenção nisso. Porque, na verdade, o que Deus queria com esse povo era transmitir às outras nações, não é? Quem Deus realmente é. Quer dizer, através da vida deles, através do exemplo de vida, as outras nações da terra dizer, puxa, esse Deus é assim, é esse Deus que eu quero seguir. Mas, infelizmente, Israel
não conseguiu viver dentro da expectativa de Deus. Não é? Em vez de ser uma nação santa, separada, ela teve os seus percalços na sua caminhada de fé. Mas a verdade era que Deus queria ser rei daquele povo, reinar, habitar no meio daquele povo, ter uma intimidade bem gostosa, mas infelizmente o povo não conseguia ver dentro dessa ótica. Olha aí, Êxodo 29, 45, 46, quando Deus liberta o povo da terra do Egito. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Está vendo? Esse era o plano de Deus para Israel. Para o povo que ele tinha escolhido, separado e feito dele uma nação. Ele queria habitar no meio do povo, ele queria ser o Deus do povo, ele queria que a nação fosse em si um tabernáculo vivo, onde Deus estivesse habitando. Deus liberta o povo da terra do Egito com esse objetivo, de se tornar o Deus deles, se tornar o Deus dele, e para que todos pudessem saber que eu sou o Senhor, que tirou da terra do Egito. Mas infelizmente isso não se deu. Não sei se vocês estão entendendo, eu estou querendo seguir uma certa cronologia, a gente vai para trás, para frente, para trás, para frente, mas para que vocês entendam aonde nós queremos chegar. Bom, antes de nós falarmos sobre o estabelecimento do Estado de Israel, eu queria relatar um fato no Velho Testamento muito importante, que é a criação e a queda do homem. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês sobre a questão do criacionismo e da evolução, que eu acho que todos nós crentes, nós sabemos que nós não somos produtos da evolução, nós somos criados por Deus, não é? E dentro dessa corrente criacionista, a gente crê que Deus criou o homem, certo? Segundo a sua imagem e semelhança. É assim que começa a criação do homem. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Já entramos nos detalhes do que significa essa imagem e semelhança. Mas eu queria colocar isso com muito cuidado para vocês, não é? Porque quando a Bíblia fala que o mundo foi feito em 7 dias, há escolas ou pessoas que creem que esse dia não quer dizer necessariamente 24 horas. Certo? A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia também. Então, Deus, como Deus, ele, no seu operar, no seu fazer, ele não tem limite, é limitado por espaço de tempo. Apesar de que Deus, sim, quando se relaciona conosco, comigo, com você, ele respeita, não é isso? Esse espaço de tempo. Mas não quer dizer que se eu preciso de uma resposta de Deus, necessariamente tem que ter resposta em 24 horas, em 2 ou 3 horas. A não ser que Deus saiba que eu preciso, a não ser que Deus saiba, não, ele sabe. Quando Deus sabe, né, que eu preciso daquilo naquela hora, Deus pode operar. Mas a questão de espaço, de tempo, a gente não pode enquadrar Deus nisso. Estão entendendo isso? Uhum. Eu não estou dizendo que Deus não trabalha com horas, com segundos, nossas vidas. Pode fazer. Deus pode trabalhar dentro de um espaço de tempo humano. Mas, quando a gente fala sobre a criação, há também, certo? Há também espaço para nós crermos que esse período de 7 dias não necessariamente quer dizer 7 dias com 24 horas cada. Porque senão nós teríamos uma grande confusão aqui. Se nós dissermos que a Terra, ou muitos seres viventes da Terra,
se nós contarmos, né, acharmos que a Terra, os seres criados só tem 7 mil anos, 6 mil anos, nós teríamos um pouco de dificuldade de explicar ossos de espécies que datam há milhões de anos. Então não quero que você entre em parafuso com isso. Eu não vou também entrar no detalhe nisso, sobre isso. Não é muito a minha área, mas eu prometo trazer um criacionista aqui que pode explicar. Vou trazer alguém que tenha mais autoridade nessa questão de criação para explicar. Então eu queria que você tivesse uma mentalidade um pouco aberta para entender isso, não é? O mundo, as espécies criadas, 7 dias, não quer dizer necessariamente que foram 7 dias dentro de 24 horas que nós entendemos hoje ser. O tempo de Deus não é o nosso. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Já Então, também não queira esforçar a sua mente para poder descobrir o que foi. Como eu falei para vocês, lembre novamente de Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas, encobertas, pertencem a Deus. Aquilo que Ele nos quis revelar, nos revelou. Então, isso, eu estava lendo Timóteo quando ele fala, olha, não entra em discussões fúteis, que não leva a nada. Esse é o conselho que Paulo dava a Timóteo. Às vezes a gente entra em discussões detalhes que não vai mudar o fato que Deus é Deus, e acabou. Se Ele criou, se esses 7 dias foram, cada dia representa 1000 anos, 2000, 3000 milhões de anos, tudo bem. Não tem espaço para isso. Mas o fato é que Deus foi o que criou. Para a gente é a coisa mais importante. Mas dentro da criação de Deus, nós vemos 7 coisas acontecendo, né? Os 7 dias. Vamos dizer 7 dias devido à narrativa bíblica. Se você acha que é 7 milhões de anos, não tem importância, não tem problema comigo. Tudo bem. Mas o primeiro dia Deus cria o quê? A luz. Segundo dia, tem isso aí, de forma detalhada, faz me lembrar a escola bíblica dominical que eu tinha na minha igreja, todo domingo. Então, o primeiro dia, luz. Segundo, vamos lá? Firmamento, Água. separação entre águas e... Terceiro dia, terra, reino, vegetal. Quarto dia, organização do sistema solar, né? quando cria as estrelas. Quarto dia, aves e peixes. Sexto dia, animais e o homem. E no sétimo dia... Fez a mulher. Não, no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que teve. Né? Então, no sétimo dia, Deus descansa. No quinto, foi aves e peixes. Sexto, animais, o homem. Você não é obrigado a saber isso de cor, né? Um por um, mas se você puder gravar, seria bom. No quarto, pastor? Quarto, Quarto, a organização do sistema solar, né? Quinto, aves e peixes. Sexto, animais e o homem. Você vai ver que tem uma passagem bíblica que diz assim, em Gênesis, quando ele acaba de criar o homem, né, ele se refere aos animais, tudo que ele criou, né, sistema solar, firmamento, água, luz. Ele diz assim, olha, tudo que Deus criou foi bom. Mas quando ele acaba de criar o homem e a mulher, ele fala que foi muito bom. E ele coloca o homem e a mulher como coroa da criação. De tudo que Deus criou, né, eu e você somos a melhor coisa. Infelizmente, nós estamos mudando a ordem das coisas, né? Nesse tempo que nós vivemos. Muita gente tem colocado animais e coisas criadas, né, acima da coisa mais importante, que é o homem. Isso não quer dizer, não nos retira a responsabilidade de cuidar do bem-estar do planeta. Essa é a nossa responsabilidade.
Na verdade, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deixou que os dois cuidando, né, do jardim do Éden. Ele queria que, já despertou neles uma consciência ecológica, né? Para cuidar daquilo que Deus fez. Agora, o que a gente não pode é colocar as coisas criadas acima da coroa da criação, que somos eu e você. Não é? Infelizmente, a gente vive em um país, ou aqui na Europa, onde os animais, cachorro, gato, Vem primeiro. vêm em primeiro lugar muitas vezes. Então, a gente não pode pensar dentro desse tipo de pensamento, de mentalidade. O propósito da criação revela que Deus fez, em primeiro lugar, o quê? Fez o homem para o quê? Para a sua glória. Eu e você, nós somos criados para a glória de Deus. Olha o que diz Isaías 43, 7. Eu gosto de a gente dar um passeio pela Bíblia, gente, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente cita os versículos que lê, a gente grava mais. Não é? 43, 7. Olha, por favor, 43, 7. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. A todos que A todos que são chamados pelo meu nome eu os criei, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus criou o homem para a glória dele. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus criou o homem para a sua vontade. Quando eu falo homem e mulher, viu, Kézia? Está incluindo aqui os dois. Esse genérico, né? Criou o homem e a mulher. Em segundo lugar, criou para a sua vontade. Você vai ver isso em Efésios 1:5. Em terceiro lugar, para a honra pessoal de seu filho. Você vai ver Hebreus 2:10. Em quarto lugar, e muito importante, eu e você fomos criados para a comunhão com o homem. Com Deus. Sim, para a comunhão com Deus, mas para a comunhão com o homem também. Nós fomos criados para nós termos comunhão uns com os outros, né? Com Deus, mais importante. Mas também fomos criados, né? Não, certo. Mas nós somos criados também para ter comunhão com o homem. Esse era o propósito de Deus para a humanidade. Né? Nós temos comunhão com Deus, temos comunhão um com os outros, nós fomos criados para o louvor da sua glória, mas infelizmente algo acontece. Olha lá em Gênesis 2:7. O que é que diz? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Certo. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Certo. Qual é esse? 3:7. Não, 2:7. Ah, 2:7. Não, mas é 3:7 também. Vamos ler o 3:7 também. Guarde o 3:7, mas o 2:7 que eu quero agora. Então, Mas o 3:7 também. Eu quero o 3:7 também, mas o 2:7, sim. então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tá. Eu queria, antes de falar sobre a questão da queda, eu queria que a gente parasse aqui, depois eu volto para o 3:7, Margot. Deus soprou na narina o que do homem? Roda. O fogo da vida. Fôlego de vida. E o homem passou a ser o que? Alma? Alma vivente. Certo? Preste atenção aqui. Quando o Deus sopra na narina do homem, não é? Sopra o fogo da vida, isso não é em si o espírito. Certo? Isso é a alma vivente. Aí, eu não vou entrar nessa questão novamente, porque é muito confusa. Eu estou preparando vocês vão encontrar com pessoas de
argumentam e pensam de forma diferente. É bom que vocês estejam preparados, né? Isso agora não vamos entrar nesse detalhe, mas vai ter uma parte que nós vamos falar sobre isso. Muitas pessoas creem que, na verdade, nós não temos um espírito, certo? São chamados dicotomistas. Eles creem simplesmente que o homem é composto de corpo e alma. E eles têm versículos bíblicos para poder suportar a tese deles. Os tricotomistas, geralmente eles creem que o homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Porque quando você vai ver a palavra usada para alma no Velho Testamento, nefesh, né? Simplesmente um corpo com fôlego de vida. E tem aqueles reducionistas que creem como um corpo só. Ele não tem necessariamente nem uma alma, nem um espírito atuando nele, né? Somente o corpo e um fôlego. A alma seria simplesmente o fato de nós estarmos vivos. Então eu queria que você tivesse também uma mente aberta para a gente não chegar a... Se você um dia encontrar alguém que vai dizer para você, não, eu creio como só tem uma alma, um corpo, uma alma, acabou, não precisa mais do espírito. A alma justamente faz esse papel de consciência, de relacionamento com Deus, de emoções, né? Ou você pode encontrar também alguém que vai dizer para você, não, eu creio que o homem tem corpo, lógico, essa matéria é nossa, tem uma alma, tem um espírito também. E que a dimensão entre nós e Deus, o relacionamento se dá no espírito nosso. Bom, ele vai dizer para você assim, mas quem disse que nós precisamos de um espírito além de uma alma para Deus ter relacionamento com sua criação? O que nós vemos aqui é que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. E nada mais relata sobre isso. Mas você vai ver algumas passagens de Paulo, Tessalonicenses, quando ele fala, né, que a vossa alma, corpo e espírito estejam repreensíveis diante de Deus. Então, isso tem a ver muito com a filosofia grega, sobre a tricotomia do corpo, a existência de um espírito, a existência da alma. Mas isso não afeta nada a minha e a sua fé. Se alguém quer crer que o homem tem uma alma, somente isso, e não tem necessariamente um espírito, você está entendendo? Se ele acha que a alma faz o papel do espírito, ou alguém chama de espírito, também, para mim, não vai mudar nada. O fato da pessoa, assim, se alguém acha que tem uma alma e tem um espírito, e mais o Espírito de Deus, também está certo. Não tem problema com isso. Eu quero que você esteja preparado para não entrar em debates fúteis sobre isso. Porque são tipos de debates que consomem toda a nossa vida, tempo nosso, acaba criando um mal-estar e tudo, e não leva ninguém. Eu já entrei em muitos debates desse tipo, sobre dicotomia, tricotomia, reducionismo. Eu não sou reducionista, eu não creio que o homem só tem um corpo, acabou. Porque a Bíblia fala bem clara sobre o fogo da vida que entrou em nós. Eu não vou expor aqui o que eu penso para não criar também divergência para vocês. Mas não interessa se um é tricotomista ou outro é dicotomista. O que importa é nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Isso não vai mudar nada o fato de alguém deixar de ser salvo ou não ser, se é dicotomista ou tricotomista. Eu sei que vocês têm uma pergunta na ponta da língua de vocês. Vocês deixem para depois, depois da aula, vai ter um espaço para perguntas, tá bom? Ok. Então a gente vê que Deus deu um fôlego de vida, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e finalmente o homem foi criado perfeitamente. Foi posto no Éden sem qualquer defeito ou impureza. Até que entra o pecado de desobediência. E uma das marcas do pecado é quando os nossos olhos se abrem para ver o mal. Desculpe, não para ver o mal, mas para ver aquilo que é puro, né? A gente bota agora no teor de maldade. É o que Margot acabou de ler em Gênesis 3:9. Que eles realizaram que estavam nus. Quem falou? Como é que eles sabiam?
e por que a questão da nudez é algo mal. É algo mal agora, se passa a ser mal por causa agora da corrupção da mente humana, da natureza humana, não é? Que não vê pureza mais em todas as coisas. Ah, pastor, então se é assim, vamos sair do mundo nu, porque não há problema nisso. Você não... a questão aqui toda é que você queira ou não, nós herdamos e trazemos dentro de nós essa natureza pecaminosa que nós herdamos, não é? Da queda do homem ali no Jardim do Éden. E algumas pessoas vão dizer, ah, mas por que eu tenho que pagar por aquilo que Adão e Eva fez? Isso é a mesma coisa que um preto dizer, que culpa é que eu tenho que o meu pai seja preto, eu quero ser branco. Justamente. Ou culpa que meu pai é branco, eu quero ser preto. Da outra forma também, né? Vale. Exatamente. Então, é uma questão aqui. É que aconteceu, os primeiros obedeceram e nós, o quê? Somos descendentes. Descendentes deles e herdamos essa natureza. Você pode espernear, querer reclamar, fazer o que quiser, está lá. Certo? Quem tem filhos aqui, nós sabemos que a criança, quando ela começa a sentir fome, ou quando ela fica irritada, ela começa a espernear, chorar, desde bebezinho. É a natureza a questão da rebeldia que já se traz na natureza desde a partir do momento que a pessoa nasce. E chorar ou lamentar que eu não tenho culpa, não interessa. É aquela piada, né? Que o cara falou assim, tá vendo? Adão, porque Adão e Eva pecou. Se fosse eu não ia desobedecer a Deus. A curiosidade é uma coisa muito grande. Porque eles pecaram. Eles estão errados. Porque trouxeram todo esse transtorno na humanidade, né? Essa mulher só andava falando isso pro chefe. Aí o chefe um dia fez uma caixinha bonitinha, botou lá e falava todo dia quando saía, dizia para ela, olha, não abre essa caixinha, por favor, viu? Aí isso passou 3, 4 meses, ela aguentou outro dia e falou, não aguento mais. Aí foi abrir a caixinha e tinha um bilhetinho escrito, tá vendo que você é igual a Adão? Todos nós somos curiosos, né? Todos nós queremos saber. E a curiosidade levou a Adão, a Eva, a querer saber como esse fruto do entendimento eterno, né? Vou saber todas as coisas. Não adianta só jogar a culpa somente para a mulher. A mulher talvez tenha uma grande parte nisso, né? O homem também errou. Porque quando Deus falou, não pode comer, não é? Você pode comer de qualquer fruto, mas desse não. O diabo vem e deturpa o que foi dito por Deus. Não é? Eles caem na cilada e desobedecem a Deus, aí que entra a corrupção na humanidade. A questão não foi o comer do fruto, que as pessoas chamam de maçã. A comer uma maçã. A Bíblia não diz se foi maçã ou não. Diz um fruto atraente aos olhos. E você vê que hoje nós pecamos o quê? Porque nós somos atraídos por aquilo que vemos, cobiçamos, né? As pessoas, geralmente, que se levam o homem ao pecado é a cobiça. É aquilo que ele vê, o desejo de ter, e depois aquilo gera, dentro de si, aquilo fica em estado de... Esqueci a palavra aqui. Fica como gestação, né? Até que dê, como Timóteo fala, e dali gera o quê? O pecado. Tiago, Paulo, narra acerca como o pecado vem a ser gerado. Mas todos nós temos essa natureza pecaminosa. Mas Deus não nos deixou sem o quê? Solução. Aí Gênesis 3,15 fala, não é, sobre a vitória que o fruto da mulher, a semente da mulher, Jesus, teria sobre o diabo, não é? E através de Cristo nós temos também o quê? A reconciliação e o perdão dos pecados. Essa natureza nossa pecaminosa,
ela não ficou de forma alguma, não é, sem solução. Não é um problema insolucionável. Não. Deus nos trouxe o quê? O segundo Adão, como Romanos narra. Cristo Jesus, que pode agora perdoar nossos pecados e enterrar de vez por todo o velho homem. Então, a promessa da redenção vem logo após, no versículo 3 de Gênesis 15 e 16. Amém? Amém. Vocês não conseguem entender quando, desde a criação do mundo, nós temos essa trindade em operação? Espírito Santo? Não é? Nós já temos a operação da Trindade Santa desde a criação, criando o mundo e traçando ao mesmo tempo um plano redentor para a humanidade depois da queda do homem. É a história da salvação. Se você começar a ler Gênesis até Mateus, você vai ver que tem um enredo, né? Tem um plano ali. Deus trabalhando para chegar até o nascimento do Redentor do mundo. Depois do nascimento de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, Deus também tem um plano para a igreja que continua até hoje. Esse plano só vai se fechar, não é? Vai chegar ao seu objetivo com o retorno de Cristo e com a ascensão da igreja. Então você vê a operação do Pai, a operação do Filho, a operação do Espírito Santo no decorrer de todo o Velho Testamento. Então a gente não pode pensar que o Velho Testamento só trata da pessoa do Pai. Não. Nós temos ali a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo também em plena atividade. Na próxima semana nós vamos falar sobre os patriarcas e a formação do povo escolhido. Porque se Deus tem um plano, ou se Deus constituiu um plano, esse plano teria que ser o quê? Executado através de um povo. E quem é o povo que Deus escolhe? O povo de Israel. Por que escolhe? Para que escolhe? E qual é a parte grandiosa que o povo de Israel, não é, tem a jogar nesse plano de Deus? Nós vamos ver isso na próxima semana. É muito bonita a história, né? E nós hoje, como Israel de Deus, vamos estudar isso quando entrarmos na introdução do Novo Testamento. Tá bom? Deus abençoe. Pegue esses versículos, leia em casa, medite, ruminem sobre isso. E Deus vai falar mais coisas.